sejam bem-vindos, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso 20º episódio da nossa live da Maratona da Colorimetria de Sucesso. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma noite. E hoje, é claro, né, para você que está aí, que é colorista, cabeleireiro, aquele cabeleireiro iniciante que já está assim, né, acabou de fazer um curso de formação profissional como cabeleireiro, saiu meio cru, se sente inseguro, às vezes olha e fica pensando na parte de colorimetria e fala, caramba, mas será mesmo que eu vou, né, conseguir realizar esses procedimentos químicos? Será que de verdade vou conseguir, né, desempenhar esse papel e fazer essa criação de cor tão bonita que eu vejo nos cabelos aí nas redes sociais, que eu vejo nas revistas? Aquele auxiliar de cabeleireiro que fica ali no salão sonhando, né, em ser aquele profissional que está ali, que é a referência daquele salão de beleza, ele fica ali imaginando e fala, poxa vida, será quando que eu vou ficar trabalhando como aquele ali trabalha, tá? E para você também, né, que de repente não está ainda fazendo parte, né, dessa área da profissão da beleza, mas que você se sente muito interessado, que você gosta, que vive penteando e colorindo o cabelo das amigas, das primas, das parentes, da mãe, da avó e tia. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai aprender algo novo hoje e muito provavelmente até para que você saiba dar aquele direcionamento quando o seu cabeleireiro for falar sobre cor com você, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Renata Goulart, sou cabeleireira, colorista e educadora na formação de profissionais coloristas, ok? Eu formo pessoas para desenvolver essa habilidade, né, essa arte de ter essas aptidões da colorimetria, beleza? Bom, e o assunto que eu escolhi para falar hoje, nessa noite maravilhosa, que é a nossa 20ª live, foi sobre o cabelo daquela sua cliente que chega aí no seu salão e ela fala, poxa vida, cansei, eu tenho cabelo louro, mas sabe o que é? Tá difícil a manutenção, tem ficado um pouco caro, ou eu tô cansada mesmo, enjoei dessa cor do louro, eu fui olhar umas fotografias e percebi que o meu cabelo, quando eu estava morena, o meu cabelo estava ficando mais bonito, eu percebo que estava melhor. E eu resolvi, tomei uma decisão, eu quero escurecer os meus cabelos novamente. E aí você fala, bom, legal. Mas é importante que você tenha o quê? Caminhos. Além dos caminhos, que você também saiba de que maneira você pode resolver esse problema, de que forma você pode solucionar essa questão para resolver aí, entregar a ela a cor mais desejada, mais bonita, para que ela se sinta feliz e realizada, ok? Bom, mas a gente sabe que toda mulher, quando clareia o cabelo, ela se sente um pouco mais, a sensação que tem para as mulheres é que elas estão mais empoderadas, né? Existe um mito de que cabelo claro empodera mais e que a mulher se sente mais dona de si. Na verdade, para algumas sim, para outras não, né? A gente sabe que isso aí é apenas um grande mito, que as mulheres morenas também são muito mais, né? Às vezes tanto quanto as louras. Não é a cor do cabelo que vai definir todas essas questões, ok? Mas o que eu quero falar para você nessa questão toda de escurecer o cabelo da cliente ou não, tá? O áudio não tá muito legal aí pra vocês? Se não tiver, dá uma apertadinha aí, por favor. Em todos os equipamentos, verifica. Se não tiver legal, a gente troca, tá? Pelo menos tá aqui no comecinho da live, se tiver estralando alguma coisa, a gente tira tudo e eu fico só na garganta novamente. Tá funcionando? Deixa eu verificar só um minutinho, tá, pessoal? Melhorou o áudio? Sinaliza aí pra que eu possa ajudar vocês aí, gente. Fala aí pra mim como é que tá esse áudio. Tá melhor? Continua ainda dando falhas? Não tá legal? Então eu vou tirar, tá? Eu vou tirar aqui, vou desligar, não tem problema. Eu só desligo aqui. Tira aí dessa base. Isso. E nós vamos hoje na garganta mais uma vez. Eu me esforço um pouquinho. Se vocês acharem que eu estiver falando um pouco baixo, sinaliza também, que aí eu tento falar um pouquinho mais alto para colaborar aí, para que vocês possam ouvir melhor aí o que eu posso estar transmitindo de conhecimento para vocês, ok? Acontece, né, gente? Essas questões de tecnologia, às vezes, tem dia que ele funciona super bem. Ele é a base de sinal Wi-Fi, então às vezes ele dá essas falhas mesmo. Bom, então vamos lá, vamos recapitular e começar tudo outra vez, né? Então vamos nessa. Então assim, aquela sua cliente que chegou no seu salão e que pretende escurecer o cabelo, e que na maioria das vezes elas sempre falam que quer escurecer o cabelo e existem razões, né, as quais elas solicitam isso. Uma delas é por questão financeira, às vezes começa a ficar um pouco pesada aquela manutenção, não só de tratamentos, mas também de ter que ficar retocando aquela cor tão clara, né, que contrasta muito com a raiz dela, e às vezes ela está mesmo cansada pelo desgaste da fibra, ela tem que ficar fazendo muito tratamento, ou às vezes foi por questão
questão nostálgica mesmo. Ela fez aquela sessão de rever fotografias. E quando ela fez essa sessão lá, ela deu saudade daquele cabelo escuro, percebe que o cabelo escuro tem mais brilho, né? Reflete mais a luz, que ao toque o cabelo era mais maleável, mais sedoso, brilhante. Então, às vezes, ela te pede para fazer essa modificação. E qual é a sua primeira preocupação em relação a isso? Bem, a primeira coisa é que algumas dessas clientes, elas chegam no salão com aquela ideia de que eu quero escurecer o cabelo, mas ela ainda não tem tanta certeza, né, se ela está preparada psicologicamente, emocionalmente, para realmente voltar a ser morena. Então essa é uma das suas primeiras preocupações. Então, como que você vai solucionar esse problema? A primeira coisa é um bom diálogo. Converse bastante com ela, tente chegar, né, descobrir qual é de fato o desejo dela, o quanto, né, que ela realmente deseja escurecer esse cabelo. Porque em algumas situações ela quer escurecer esse cabelo em um tom, outras vezes ela quer escurecer ele em 2, em 3 e às vezes até muito mais que isso. De fato, às vezes ela tá lá no 10 e ela deseja vir aqui perto do 4, então ela quer realmente se tornar morena. Então, cabe a você, enquanto colorista, enquanto profissional da área da beleza, argumentar com a sua cliente a fim de descobrir o que de fato é escurecer para ela. Porque na maioria das vezes ela chega cheia de dúvidas. E às vezes essa cliente também tem lá o cabelo claro por meio de procedimento de mechas. Então ela já está acostumada com aquele efeito mais natural de raiz, ainda que ela tenha aquela mecha, né, que saia desde o couro cabeludo claro, ela ainda enxerga aquela cor natural do cabelo dela ali, tá? Na raiz, mais próxima do couro cabeludo. Então, para ela enxergar uma cor muito escura em volta, no entorno de todo o rosto, com aquela moldura, ela pode se sentir um pouco assim, né, desconfortável, ela pode não se sentir tão feliz com aquele resultado. Então é importante que primeiro você tenha ali a certeza de que altura de tom ela deseja chegar, né? O quão escuro ela pretende ficar com esse cabelo. E de que forma ela quer esse escuro? Se ela quer totalmente escuro ou se ela quer parcialmente escuro. Isso é a sua primeira preocupação, tá? E por que eu tô falando isso pra você? Porque assim, olha, você precisa saber onde ela deseja chegar, né? Você tem que ter certeza, porque se ela te falar que quer escurecer, você fizer um tipo de técnica de escurecimento porque cada técnica vai te entregar um resultado diferente, e ela não gostar daquilo que você fez, para você reverter é quase que um parto, né? É muito difícil. Então, gente, o primeiro passo é esse. Se preocupe primeiro em, né, extrair dela com precisão em que altura ela deseja ficar, qual tipo de resultado ela deseja ter. É parcial ou é global? E existem, então, como eu estava falando, duas formas de você, tá, escurecer o cabelo em uma cliente. Então vamos lá, eu preparei aqui algumas coisas. Então existem duas técnicas, né, de você escurecer esse fio de cabelo. A primeira técnica é um efeito parcial e a segunda é promover um efeito global. E qual é a diferença entre esses dois efeitos? O parcial você já sabe que é aquele efeito onde você vai escurecer por meio de mechas invertidas ou mechas inversas, né? É a mesma coisa, mas com nomes parecidos, semelhantes. Então, nesse serviço de mechas parciais, né, de escurecer esse cabelo, essa técnica de escurecer um fio de cabelo parcialmente, você vai, né, retirar parte, né, um percentual desse cabelo todo que estava claro e vai fazer ali uma tricotagem, ou vai fazer slices, ou você vai, né, fazer aquele efeito, né, desenhando mesmo ali naquele fio de cabelo, mas você vai escurecer apenas um percentual desse cabelo todo. O outro percentual vai permanecer na cor clara que estava antes, mas existem ainda alguns segredinhos para otimizar o resultado final disso aí. Eu vou falar ainda no decorrer dessa nossa aula, ok? Então aguarda aí que ainda tem mais. E o efeito global, ele vem, né, nos trazer aquele efeito de morena total. Então é aquela sua cliente que estava com o cabelo claro e que realmente ela se decidiu, ela chegou decidida e falou: eu quero escurecer os meus cabelos. E ela tem tanta certeza que ela não está se sentindo desconfortável de sair de uma determinada cor clara e realmente se tornar uma mulher morena novamente. Ela não quer mais ter nem um fiapo de mecha naquele fio de cabelo, ok? Então são duas técnicas diferentes para que você possa promover de fato um escurecimento daquele cabelo claro em processamentos químicos, ok? Bom, mas
tanto o efeito parcial quanto o global, ele exige o quê do profissional? Muito cuidado, tá? Por quê? Primeiro você tem que fazer essa triagem com a sua cliente para descobrir qual é o efeito que ela quer. Dependendo do efeito que ela pretende, né? Se ela deseja não escurecer tanto, ela ainda está indecisa, a minha sugestão é que você chegue para a sua cliente e ofereça a ela um serviço de escurecer parcial. Por que o parcial? Porque dessa forma ela ainda vai enxergar no cabelo dela, no efeito global, partes de cabelos claros. E caso ela venha se arrepender, a longo prazo você ainda consegue ir clareando, porque essas mechas que você escureceu vão passar por um desbotamento ainda. Então fica de forma mais fácil de você solucionar esse tipo de problema. Bom, e no caso do efeito global, você tem que tomar um certo cuidado, porque ainda assim você tem que determinar junto com ela quantos tons ela pretende escurecer. Tá? Porque às vezes ela quer, como eu disse aqui no início da nossa aula de hoje, escurecer um tom, outras vezes ela quer escurecer 2 tons. Então, você enquanto profissional precisa ter alguns cuidados. E quais são os cuidados, né, que eu sempre falo? Isso aqui é intrínseco na alma do colorista. Ele tem que saber, tá, sobre, primeiro, qual é o primeiro passo? Identificar a altura de tom, tá? Então você precisa identificar a altura de tom de quê, Rê? Do que o cabelo está quando ele chegou para você, quando ele está louro. E qual a altura de tom que ela pretende ficar. Mas para que eu preciso saber isso? Segura aí que eu vou te explicar um pouquinho mais. Eu vou te mostrar, tá? E aqui, olha, o segundo passo é o quê? Identificar qual é o fundo de clareamento que esse cabelo também está agora, no atual presente que ela chegou para você lá no salão. E pensar também qual é o fundo de clareamento que você vai levar esse cabelo na hora que você vai escurecer, porque isso também é importante. E o terceiro passo é um ponto que eu particularmente considero crucial. Qual é esse ponto? A porosidade. Qual é o nível de porosidade que esse cabelo se encontra? Gente, nós sabemos que o cabelo que está claro, que é descolorido, ou por mechas, ou até por uma coloração de oxidação super clareadora, ele sempre se apresenta com um índice de porosidade muito alto. E o que acontece? Na colorimetria, esse é um dos princípios básicos. Nós sabemos que quando um cabelo está muito poroso, ele perde a sua capacidade de quê? Acoplar os corantes e segurar esse corante dentro do córtex. O corante pode até entrar, ele suga até rápido, porque o cabelo fica com aquele efeito esponja que eu sempre falo aqui nas nossas aulas. E quem é aluno meu já sabe disso. O que acontece? Ele suga, segura instantaneamente, que engana a sua sensação óptica, que você fala, meu Deus, escureceu demais, e agora o que eu faço? Só que nas primeiras lavagens ele solta aquele corante novamente. E por que razão? Porque ele estava muito poroso. Então esses 3 fatores são essenciais para que você consiga, né, executar um procedimento de escurecer os cabelos de maneira eficiente. Então esses cuidados são imprescindíveis, você tem que identificar. Então eu vou mostrar para vocês, né? Imagina aqui, você tá vendo esse copo? Olha, eu coloquei a água aqui com corante, né, amarelo. Aqui eu tenho um amarelo claro, tanto é que eu vou mostrar para vocês um amarelo um pouco mais concentrado. Tá dando para ver aí, gente? Eu vou sair um pouquinho daqui para que lá no fundo branco vocês consigam visualizar melhor. Tá dando para ver legal? Perfeito? Beleza. Então, o amarelo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, ó, que tá um pouco mais claro. Por quê? Esse aqui normalmente, olha lá, é o amarelo que você vai ver, ó, vai encontrar geralmente, em sua maioria, no fundo de clareamento da altura de 9 ou de 10. Que o de 10 é até um pouco mais claro que esse. E geralmente essa cliente que está com o fundo de clareamento dela nessa altura de tom do 9 ou do 10, quando chega no seu salão para escurecer, qual é a primeira coisa que você faz? Se for efeito parcial, prepara a coloração e começa a aplicar. E aí quando você lava aquele cabelo, dá aquele efeito pelo de rato, aquele efeito chumbado. Que nós, né, como coloristas, nem gostamos muito de usar esses termos, porque fica muito pejorativo. Mas simplifica para você visualizar, imaginar, tá? Então, na realidade isso acontece porque geralmente a gente vai lá e escolhe, vou colocar aqui, mas eu já pego o mesmo para vocês, tá? Quando a gente escolhe uma nuance, o que a gente sabe sobre aquela nuance que nós utilizamos para escurecer aquele cabelo? Não para escurecer, mas uma nuance para aplicar naquele cabelo. Nós sabemos que dentro do tubo de coloração nós temos, tá? Olha lá,
cores primárias, não é isso? O vermelho, né? Eu coloquei aqui primeiro. Nós temos o azul, tá? E nós temos também como cor primária o amarelo. Acompanha aqui comigo. Então aqui, o que eu criei? Uma cor neutra, marrom, que é a cor da nuance que eu escolhi lá para aplicar no cabelo da minha cliente e escurecer. Então, imagine que quando eu escolho essa cor aqui, inclusive aqui, ó, eu tenho um outro que eu já tinha deixado pronto, que está um pouco mais concentrado com azul, tá? E por que eu fiz aqui um pouco mais de azul, aqui um pouco menos? Porque eu quero te mostrar reações diferentes. Então, veja só, se o cabelo da minha cliente, ela está aqui na altura do 9 e ela deseja escurecer, e eu não pensei em alguma técnica, né, de regra de colorimetria, e apenas fui lá, escolhi a nuance, tá, mais escura que ela desejava, e fui lá e apliquei, olha o resultado que você vê aí. Tá ficando verde. Tá ficando verde. Não é isso que você enxerga? E quanto mais eu deposito aqui, é o resultado que a sua cliente vai ter no cabelo esverdeado. Só que, então se é verde que ela vai ver ali, tá? Mas ali tinha azul? Tinha, porque eu misturei as 3 cores primárias. E aí que ela vai enxergar aquela questão que eu acabei de falar de cor o quê? Chumbada. É a sensação óptica que nós temos de enxergar uma cor um tanto quanto demasiadamente acinzentada ou mate demais. Então, agora eu vou mostrar a mesma situação, tá? Eu tenho um outro copo também na altura do 9 aqui, e eu vou aplicar uma nuance, né, um pouquinho, que foi aquela que eu misturei agora há pouco na sua frente, você viu, para tentar ali, né, escurecer essa cor. E veja que ainda assim você enxerga um pouco de que ali? Um pouco de esverdeado. É muito pouco, mas você enxerga, correto? Então, qual é a solução para esse tipo de problema? Então, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, tá? Então, veja só, você já entendeu que você tem que ter esse cuidado e que existem 2 formas de você escurecer esse cabelo. Até aí tá tudo bem, correto? Então, vamos lá. Existem também, como eu falei para vocês, 2 regras. Existem regras da colorimetria que nós devemos aplicar para evitar que esse cabelo apresente aquele resultado, né? Demasiadamente grafite ou demasiadamente mate. E como nós vamos fazer isso, Existem 2 regrinhas da colorimetria que são imprescindíveis que você siga. Então, quais são essas regrinhas? A primeira dela é um serviço, ou seja, uma técnica chamada subida de cor. E eu vou explicar sobre ela, o que é. Fica calmo que eu vou explicar. A segunda é a pré-pigmentação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, ou que talvez tenha até executado essas técnicas, mas talvez tenha sido com um pouco de receio, talvez escolheram uma nuance que não era tão apropriada para realizar o procedimento e não obteve um resultado satisfatório lá no final. Estou falando a verdade para vocês e eu tenho praticamente certeza disso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, em anos ministrando curso de colorimetria, tanto em cursos presenciais, gente, quantos cursos eu já ministrei, eu não sei contar, tá? Foram muitos nesses anos todos. E eu já presenciei uma infinidade de alunos que quando tinha na aula cabelo que precisava fazer pré-pigmentação ou subida de cor, tremia na base. Por quê? Se sente inseguro, fala, mas se eu colocar essa cor aqui, o cabelo vai ficar dessa cor depois. Muita calma, porque eu vou explicar e vou mostrar exatamente como se faz isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é a diferença entre essas 2 técnicas? Primeira coisa que você precisa saber, existe diferença entre essas 2 técnicas? Existe. E qual é a diferença entre elas, tá? Então a primeira coisa que eu vou explicar é sobre a subida de cor. Inclusive, no meu ponto de vista, o nome dela é equivocado. Nem deveria ser subida de cor, porque aquilo que sobe, clareia, de acordo com as nossas alturas de tom, não é isso? Mas na realidade o processo é escurecer. Então, no meu ponto de vista, acho que deveria chamar descida de cor. Mas eu não posso modificar uma regra da colorimetria que já existe há muito mais tempo que eu, não é verdade? Então, é a seguinte questão. A subida de cor, na realidade, é um procedimento técnico em que você, profissional, vai escurecer o fio de cabelo da sua cliente de 2 a 3 tons. Como assim? Então, vamos lá que eu vou explicar um pouquinho mais aqui, tá? Diríamos que a sua cliente chegou lá no salão e que o cabelo dela estava na altura de tom do 9. Então, aqui na subida de cor, sua cliente estava com uma cor cosmética na altura de tom do 9. E antes disso,
isso, a raiz dela aqui já estava crescida, porque ela não chega lá hoje com a raiz retocada de ontem falando que quer escurecer o cabelo. Geralmente quando ela te procura, ela já está com aquela raiz, né, bem, né, distante mesmo do couro cabeludo, às vezes até com 4, 5 centímetros de crescimento. Então aqui ela está com uma raiz natural que esteja aí, um exemplo, na altura de tom do 6, tá? Vamos colocar aqui 6, é a cor natural dela. Mas ela está com cor cosmética na altura do 9. E aí, então ela deseja escurecer. Poderia ser aqui a altura do 7? Também poderia. E aí ela deseja escurecer esse cabelo dela, nessa parte que já está descolorida, que está clara na altura do 9, trazer ele para onde, gente? Para a altura de tom mais próxima da raiz dela. Então diríamos que ela queira, que ela sinta o desejo de escurecer 3 tons, para uniformizar mesmo, ela quer mais próximo possível da altura do 6, que é a raiz dela. Então de que maneira você vai, qual técnica que você vai escolher aqui? Subida de cor ou pré-pigmentação? Já deixei claro para você que aqui, neste caso, subida de cor é uma técnica, é um procedimento técnico que você vai executar para o quê? Escurecer a raiz, escurecer a cor cosmética de 2 a 3 tons, ó. De 2 a 3 tons. E olha, tem outro detalhe. Lembra que eu falei daqueles cuidados? A porosidade é crucial. Se ainda que este cabelo só tenha 2 ou que ele tenha 3 tons de diferença da cor que ela deseja escurecer, se esse cabelo estiver com um índice de porosidade muito grande, eu aconselho que ao invés de fazer uma subida de cor, você realize uma pré-pigmentação. E eu vou explicar daqui a pouco também, tá? Então, de que forma você vai realizar esse procedimento? Então, vamos lá. Aquela cor, tá? Tô precisando de uma água aqui. Aquela cor do amarelo que estava aqui, né? Na altura do 9, que é um amarelo claro. De que maneira que você vai processar esse cabelo? Você tem que entender que a regra da pré-pigmentação, você viu aqui nos meus copos que eu mostrei que não dá para você simplesmente chegar lá e aplicar o 6, ou aplicar o 6,1, ou 6,6.23, seja lá, não, mas eu tô colocando aqui um irisado para neutralizar, tô colocando um douradinho para colaborar ali, não vai, ainda assim esse cabelo vai se apresentar, né, com uma nuance muito fechada. E aí, de que maneira você realiza então esse procedimento? Fala pra mim. Então vamos lá, esse amarelo que estava ali, que era o concentrado, eu vou diluir ele aqui, vou dividir, tá? Pra fazer uma diluição dele, pra eu dar esse exemplo pra você, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar um pouco de água pra diluir esse amarelo, pra ele chegar na altura, né, do 9, que é o que eu desejo. Então ele chegou aqui e tá lá na altura do 9, beleza? E aí, eu preciso fazer o que então, pra que eu consiga trazer esse cabelo que tá no 9 aqui para o 6? Gente, subida de cor, eu preciso devolver a cor que falta ali para que não aconteça desse cabelo ficar acinzentado demasiadamente ou mate demasiadamente. Quem é que falta aqui? Aqui não falta um pouquinho de vermelho ou de laranja ou, né, de amarelo mais concentrado? Sim, porque lá na altura de tom daquela cor fechada que eu tinha escolhido lá para fazer, né, a altura do 6 aqui, eu tenho uma concentração de azul maior do que vermelho e amarelo. É por isso que quando eu aplico eu tenho metalizados, ou seja, mate, acinzentados. Então eu tenho que adicionar na minha formulação um pouquinho de quem? Laranja, tá? É só laranja que eu acrescento aqui? Não, você também pode acrescentar aqui e deve uma nuance, tá? Fundamental, um tom abaixo da nuance que você escolheu. Então veja só como que vai ser solucionado esse problema aqui, tá? Se o cabelo da sua cliente está no 9 e você pretende escurecer esse cabelo em 3 tons, porque veja só, se ela está no 9 e ela quer vir aqui, ó, para o 6, vai dar o quê? 3 tons, correto? 3 tons para você escurecer. Se esse cabelo não está poroso demais, dá para fazer? Dá. E de que maneira você vai realizar esse procedimento? Você vai aplicar, tá? Aplicar a coloração que você escolheu. Diríamos então que você tem escolhido essa nuance aqui, ó, 6,23. Tá? Essa é a nuance que você escolheu, que a sua cliente deseja para escurecer esse cabelo. Se ela escolheu o 6,23, de que maneira você vai trabalhar? Você vai aplicar o 6,23 com oxidante de 20 volumes nessa raiz aqui, tá? Então você vem e aplica ele aqui. A partir do momento que você terminou de aplicar aqui, você imediatamente já vai preparar o produto para você realizar
realizar a sua subida de cor aqui na parte de que já existe na altura do 9. De que maneira? Você vai colocar nessa mesma nuance aqui. Se não tiver sobrado, tá? Nuance suficiente para você aplicar no comprimento e pontas, porque isso é uma dica de ouro importante. Não adianta ter economia de produto para essas situações. O cabelo está geralmente poroso e ele precisa de produto. Ele está com fome, então ele quer sugar mesmo ali produto para que ele se mantenha, né, com uma boa acoplagem de cor. Então você tem que, se deu um tubo só para a raiz, prepare mais um tubo. Pega mais um tubo de 6,23, se tiver sobrado que seja suficiente para você aplicar em todo o comprimento e pontas, no caso de cabelos mais curtos, dá. Aí você não precisa preparar mais um tubo, caso contrário, precisa preparar. Aí você vai colocar lá assim, o 6,23, que foi a mesma nuance que você usou aqui na raiz, e você vai acrescentar aqui 10, tá? Você vai colocar de 3 a 6 centímetros da nuance fundamental, um tom, tá? Abaixo de quem? Do 6. Quem é um tom abaixo do 6? O 5. Correto? Mas não vai fechar demais? Calma, porque nesse 5 é 3 a 6 centímetros de quem? Dessa nuance na altura de 5, só que ela tem que ter o que ali junto. O laranja que eu acabei de mostrar aqui pra você. Tem que ser laranja? Gente, o conselho a sugestão é uma fundamental dourada ou uma outra nuance de reflexo quente. Então pode ser vermelho, porque eu aprendi no meu primeiro curso básico de colorimetria que tinha que ser uma nuance vermelha. Muito cuidado com o vermelho. Porque se a cliente deseja uma cor, né, uma nuance de reflexo que é levemente fria, que é mais para bege, ela vai enxergar o vermelho que você aplicou ali. Então, a minha sugestão é que seja 5, né, ponto 4, se for cobre a emissão de reflexo, né, da marca que você trabalha. Então aqui, ó, tem que ter o quê? Laranja. Laranja ou dourado, para que você consiga, de fato, complementar esse serviço. Então é só colocar 3 a 6 centímetros aqui dentro e tá tudo certo? Não, ainda falta acrescentar 5 ml, ó, de quê? De água potável morna. Acrescenta tudo ali, aplica imediatamente nesse comprimento e pontas e aí você vai ter um resultado de cor perfeito para sua cliente através de uma subida de cor. Então, como ficou o resultado do seu trabalho? Você aplicou o 6,23 aqui, depois você aplicou aqui, olha, o 6,23 mais de 3 a 6 centímetros de quem? Do número 5, que pode ser, né? Laranja ou, vou pôr laranja ou dourado, para não colocar números, ok? Então aqui, olha, você vai colocar, ó, o 5, vou pôr aqui, ó, laranja ou de dourado. E assim você vai fazer uma subida de cor. Gente, algumas literaturas dizem que você tem que, essa nuance aqui, ó, essa altura de tom, que ela não tem que ser um tom abaixo, que ela tem que ser na mesma altura de tom, justamente para tentar evitar que ocorra aquele demasiado acinzentado ou demasiado mate. Mas tenha cuidado, porque às vezes vai faltar o quê? Qual é o objetivo de você acrescentar esses de 3 a 6 centímetros dessa nuance fundamental um tom abaixo? Porque o cabelo que está muito claro, ele não tem condições de fazer uma boa acoplagem, então vai faltar também profundidade para essa cor final. Esse 6, se você não coloca a altura do 5 aqui, esse 6 vai te dar a sensação ótica de um 6,5 chegando no 7. Falta profundidade para essa cor. E a nuance dourada ou acobreada, ela vem para ajudar na neutralização, impedindo que essa cor, né, evitando que fique demasiadamente mate ou acinzentado. Ficou claro? Espero que tenha ficado clara essa parte para vocês da subida de cor, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui na prática, mais uma vez. Então, vou colocar aqui um pouquinho do vermelho, que é cor, né, primária. Vou acrescentar um pouquinho do amarelo, aqui cor primária também. E vou acrescentar o azul. E tô criando aqui, né, uma cor neutra, mas é uma cor escura. Você viu que ficou aí uma cor fechada, beleza? E aí, aquele copo que estava lá, né, no laranjinha, vou dividir um pouquinho, porque aqui tem bastante e lá no outro copo tem menos. Ó, então aqui, essa cor que estava lá, que eu fiz a pré, né, eu depositei o laranja que estava faltando aqui naquele amarelo,
Agora, posso colocar a nuance que eu vou colocar aqui, olha, e eu vou escurecer esse cabelo e ele não vai se apresentar, né, para aquela nuance demasiada acinzentada ou demasiadamente esverdeada. Perfeito? Viram? Ficou legal aí? Deu para entender esse processo? Bacana. Então, agora eu vou explicar sobre a pré-pigmentação. É diferente? Não é tudo a mesma coisa? Porque para mim é tudo igual. Não. Ambas, põe uma coisa na sua cabeça, ambos os dois processos têm o mesmo objetivo. Como assim que esses dois processos têm, né, o mesmo objetivo, tá? É que ambas exigem, né, do profissional também muito conhecimento, muita habilidade técnica e manual, mas ambas as técnicas, elas são semelhantes porque elas têm o mesmo objetivo, que é evitar que o cabelo escureça, caminhando para esse lado acinzentado demais. E que também seja promovida uma excelente acoplagem dos corantes, evitando um desbotamento muito rápido a longo prazo, tá? Então, isso é uma característica comum desses dois procedimentos técnicos. Porém, a pré-pigmentação é diferente. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei para vocês ali aquela hora, da altura do 9, tá? Então, aqui você tem uma cor cosmética que também está na altura do 9, você tem uma raiz crescida que está aqui, olha, eu vou colocar na altura do 6 também, tá? E aí você vai ver o seguinte, a sua cliente chegou e ela falou que queria escurecer esse cabelo, mas ela quer escurecer global. Todos esses dois exemplos que eu estou te dando é sobre aplicações globais, procedimentos globais, para escurecer totalmente o cabelo novamente. Aí a cliente chegou lá e falou que gostaria de fazer esse escurecimento. E aí você fez o quê? Você tem que pensar que a pré-pigmentação, qual é a característica dela? Quando é que eu faço, tá? Então, como eu falei pra vocês, a subida de cor eu vou fazer um procedimento técnico em que eu vou aplicar, escurecer o cabelo de uma cliente de 2 até 3 tons e que a porosidade dele não esteja tão grave, tão grande assim. Agora, a pré-pigmentação é aquele procedimento técnico em que eu vou precisar escurecer esse cabelo acima de 3 tons. Então, olha aqui, ó. Neste caso, eu vou ter que escurecer essa cor cosmética acima de 3 tons, tá? Significa que a minha cliente chegou pra mim com a altura natural dela de 6 e a cor cosmética tá 9, mas ela quer realmente ficar mais morena do que o que ela realmente é. Tá fácil, vou lá e aplico tudo. Já viu que vai ficar grafite, que vai ficar o quê? Mate, que vai chumbar esse cabelo. Então, de que maneira eu resolvo esse problema? Para pigmentação existem regras, bem como a subida de cor. Então, de que forma você soluciona essa questão para sua cliente? Então, vamos lá. A primeira coisa é preparar esse cabelo. Se ele está na altura do 9, muito provavelmente ele também está com índice de porosidade alto. Se esse cabelo estiver com uma porosidade muito grande, tanto para a pré-pigmentação quanto para a subida de cor, o meu conselho é que você realize tratamentos prévios para preparar esse cabelo para depois receber o procedimento químico. Uma vez que um cabelo que está tratado tem maiores condições de fazer uma melhor acoplagem dos corantes e inclusive de segurar esses corantes por mais tempo, certo? Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai aplicar uma receitinha mágica, tá? E como funciona isso? Você vai escolher uma nuance de reflexo, tá? Uma nuance de reflexo quente. Opa, nuance. Tem um N aqui no meio. Uma nuance de reflexo, ó, quente. Tá? Uma nuance de reflexo quente. Pode ser qual delas? A mesma regrinha. Dourado, acobreado. Evite o vermelho. Pode ser usado os vermelhos? Pode. Mas eu gosto de frisar o seguinte. Sempre use o vermelho no caso de, poder ter uma associação com laranja, porque precisa reforçar dourado ali. Então, ou você põe vermelho mais amarelo, ou você põe vermelho mais acobreado, tá? Mais laranja. E ainda assim, você tem que pensar que você só vai executar com essa tonalidade de nuance no caso de desejo da sua cliente também ser uma nuance vibrante, vermelho. De repente ela vira e fala pra você que a cor que ela deseja escurecer é que ela sair do louro e ela quer ir lá para uma nuance de um 5, na altura do 5, mas com emissão de reflexo de vermelho vibrante. Nesse caso sim, porque se você não aplicar um pouco de vermelho
vermelho associado a laranja ou até dourado, você vai entregar para ela um cabelo rosa. E talvez não é esse o desejo dela, claro, tá? Então, muito cuidado quando eu falo sobre isso aqui. Então, o que você vai fazer e de que forma? Você vai escolher uma nuance de reflexo quente e você vai colocar 10 centímetros dessa nuance de reflexo quente no seu bol, na sua tigelinha. Tem aquela reguinha lá dentro da tigela. Já mostrei isso aqui outro dia, como medir, né? Inclusive com os corretores. Mas corretor não é utilizado para isso aqui não, é a nuance de reflexo. Aí o que você vai fazer? Vai colocar 10 centímetros e vai fazer uma medida de 1 para 1,5. Então você vai colocar, olha, 15 ml de quê? De água potável morna. Faz essa misturinha e você vai aplicar onde? Exatamente nessa parte que tem cor cosmética, a qual você deseja escurecer. Aplicar de depositar, Rê? Não. Você vai aplicar suavemente. Não é depósito, você vai sujando mecha a mecha, mas é importante que você faça um trabalho detalhado, que você vá dividindo as seções, retirando slices em transparências, dando aquela sujadinha, faz até uma leve massagem. Pronto, aplicou em toda essa parte? Ok, tá perfeito? Aí o que você faz? Enxágua? Não. Você limpa, né, com uma toalha de papel ou com uma toalha seca. Ah, e detalhe, falando em seco, esta regra é aplicada com o cabelo seco, não é com o cabelo molhado, nem úmido e nem lavado. O cabelo tem que estar seco, tá? Nesse caso, aí você vai lá, limpa, retira o excesso desse produto com um papel toalha ou com uma toalha seca, deixou bem limpinho, tá bem sequinho, retirou tudo. Você pode, inclusive, caso você queira, até bater ali um ventinho de secador para promover, né, uma secagem rápida, mas não há necessidade, é só caso você queira, não tem, também falar, não tem utilidade, é mais para você manusear melhor na hora de fazer a aplicação da cor total depois. E aí você vai lá e escolhe a sua nuance, claro, de desejo. Ah, detalhe, essa nuance aqui também, ela deve ser escolhida mediante esse critério de qual é a nuance que eu vou aplicar no cabelo todo depois, qual é a altura de tom que eu quero chegar, porque essa nuance também tem que ser numa altura de tom próxima. Não adianta você pegar aqui. Então vamos fazer esse exemplo completo, tá? Estava no 9, a cliente deseja escurecer 4, vamos colocar aqui então 5 tons, tá? Se estava no 9 e ela pretende escurecer 5 tons, ela quer chegar na altura do 4, perfeito? Ela quer um castanho, ela deseja de fato ficar morena. E aí, com isso você vai estar escurecendo o cabelo dela em 5 tons. É regra para quem? Para pré-pigmentação ou regra para subida de cor? É óbvio que é para pré-pigmentação, porque você está subindo, escurecendo mais que, olha lá, 3 tons, correto? E aí o que você faz? Você vem aqui e você vai escolher uma nuance de, né, quente, que seja mais próxima de que altura de tom? Do 4. Então você vai escolher aqui uma altura de tom de 5 nesse caso, não vai ser do 3, porque aqui não é subida de cor, aqui é pré-pigmentação. Percebe a diferença de regrinhas de uma técnica para outra? E aí você vai aplicar, tá? Essa misturinha aqui. Então diríamos que você escolheu uma altura do 5, então vamos pôr o 5 aqui e que você tem escolhido uma nuance com laranja, tá? Você vai aplicar o 5 com laranja, 10 centímetros dele, vai fazer essa pré-pigmentação aqui, perfeito. Limpou, fez tudo, aí agora você vai preparar a sua cor desejada da cliente, que é na altura do 4. Então, qual foi o desejo da sua cliente? Diríamos que ela não tem escolhido lá os vermelhos que eu citei ali como exemplo agora há pouco. Que ela tem escolhido uma nuance de reflexo 4, tá? Que ela quer o 4 fiel de cartela. Então, se ela quer o 4 fiel de cartela e você aplicar o 4, ela vai ver um 4 quente como resultado. Mas mesmo saindo daquele 9, sim, na raiz ela vai enxergar uma raiz, você vai ter uma raiz manchada. Então, você vai ter que aplicar aqui, olha, quem é que neutraliza o fundo de clareamento do 6, que é laranja? Olha o raciocínio da colorimetria que eu gosto que meus alunos façam, tá? Quem é? Quem tira o laranja, né, a gente sabe que é o azul, que é o acinzentado. Então, nessa raiz eu preciso aplicar, olha lá, uma nuance acinzentada, tá?
para que eu tenha um resultado fiel de cartela que ela deseja, 4, perfeito? Rê, e aqui, o que eu faço? Aqui é outra mistura, porque se você aplicar 4, 1 aqui, aí você vai ter sim, por mais que você tenha feito essa pré-pigmentação aqui com o 5 alaranjado, você vai ter um resultado frio demais. Então, neste caso, qual é a minha sugestão? Você vai colocar aqui, somente nessa parte, olha, o 4 sozinho. Rê, mas não vai faltar nuance de reflexo para neutralizar esse laranja aqui? Não, porque esse laranja, pelo contrário, ele foi depositado aqui para ajudar, porque se você colocasse somente o 4, ele ia ter quantidade de azul muito grande para somar aqui que estava muito, né, claro, amarelo, e aí você ia ter um cabelo verde aqui. Então é por isso que você colocou 4, né, sozinho, sem ter o cinza, para que você não fizesse esse cinza, né, neutralizar quem você precisa que esteja lá. Então aqui neste caso você aplica somente 4. Rê, mas então como que eu faço essa aplicação? Você vai começar, geralmente a minha dica de ouro, comece esta aplicação primeiro pelo comprimento e pontas, com essa nuance aqui, né, com esta cor fundamental. Depois que você terminou de aplicar, então é sobre essa cor que você aplicou aqui. Você enxagou aqui? Não. Você não enxágua a sua pré-pigmentação, você simplesmente limpa, imediatamente você vai aplicar o seu 4 junto com quem? Com o seu oxidante, tá? Não pode ser com água morna igual foi aqui, porque aqui você precisa de peróxido de hidrogênio, ou seja, você precisa de um percentual de oxigênio maior do que o da água potável. Então aqui você vai entrar, vai depositar sem miséria, gente, tá? Isso é importante, é depósito de cor. Você precisa ter aporte de corante para pôr ali nessa fibra capilar. Inclusive porque você sabe que se tiver poroso, ele não acopla tudo. Uma maioria vai pro lavatório. Então, o que você faz aqui? Aplica e imediatamente, após terminar de aplicar aqui, você vem e aplica esse outro aqui, essa sua outra cor, que vai ser esse 4-1 na raiz, e marca o seu tempo de pausa de acordo com o fabricante, né, daquela marca que ele recomenda, beleza? Bom, Rê, então é só isso? Não, também existe outra forma. Você deve estar pensando aí, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu realizar o procedimento de fazer mecha invertida. Isso daí dá muito trabalho. O que é isso? Não, prefiro, é muito mais prático, mais seguro para mim. Analise o seguinte, se caso a sua cliente não tenha esse desejo de ter uma cor uniforme, global, esses dois procedimentos não são indicados para ela. Então, o que é indicado para a sua cliente? É indicado para a sua cliente você aplicar, né, a mesma regrinha, tá? De quem? Semelhante à subida de cor, porém, ali na mecha. Você tem que pensar que na mecha invertida você não pode simplesmente chegar lá e falar, ah, não, ficou legal, ela já entendi, ela quer a altura de tom dela natural é a altura do 6, então eu vou escolher uma nuance da minha cartela aqui, que vai ter um pouquinho de bege aqui, vai ficar tudo legal, vai ficar uma cor bonita e aplico essa cor. Não, você tem que adicionar um pouco mais de nuance quente naquela altura de tom que você aplicou, que você escolheu para fazer a mecha invertida, pensando no quê? Em reforçar, tá, a acoplagem e a neutralização desse fundo de clareamento que estava lá nessa mecha, tá? Tem que adicionar essa nuance quente na sua mistura ali, daquela nuance de reflexo que você escolheu ou da nuance fundamental que você escolheu para fazer sua mecha inversa. Além disso, você também precisa pensar na mecha, tá? Que é clara. Muitas das vezes a sua cliente você vai precisar tonalizar essa mecha, devolvendo um pouco também de nuance quente para ela, para trazer o quê? Um resultado mais harmônico. E é somente por meio desse resultado mais harmônico, menos contrastante, que ela vai se sentir até mais moderna, uma morena iluminada, ao invés de ser uma morena com cabelo escuro numa parte, num percentual, e em outra parte muito platinado, que vai dar uma sensação de grisalho, ok? Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro, que todas essas técnicas que eu passei para vocês hoje sejam muito úteis no seu dia a dia para colorir e descolorir os cabelos da mulherada, né? No caso hoje é de colorir. Espero vocês a semana que vem, na segunda-feira. Já está abertas as inscrições para participar da nossa Masterclass do Desvendando a Colorimetria, que vai acontecer no dia 14 de maio. Então eu espero você lá também, faça sua inscrição, complete ela até o final. Compartilhe esse vídeo dessa nossa aula com aquele seu amigo que ainda tem dúvidas sobre pré-pigmentação, sobre subida de cor e mechas invertidas, tá? Que é o efeito parcial. E também, se você quiser fazer parte do meu grupo seleto do Telegram,
clica aí no link que está na bio que você vai ser direcionado a todos os meus, as minhas páginas, a todos o meu canal, a todos os links que está aí disponível para você participar daquilo que é esse nosso universo da colorimetria. Muito obrigada e um excelente final de semana para vocês!